Oi, meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre o que influencia as nossas decisões. A análise do comportamento entende que os nossos comportamentos são selecionados em três níveis. O primeiro deles diz respeito à espécie humana. Então, são fatores biológicos que influenciam nas nossas tomadas de decisão e no desenvolvimento dos nossos comportamentos e por que a gente mantém alguns comportamentos e outros não. O segundo nível de seleção é o nível de história de vida do indivíduo. Então, uma pessoa que teve determinadas oportunidades vai apresentar determinados comportamentos. E uma pessoa que teve outras oportunidades vai apresentar outros comportamentos. E o terceiro nível de seleção é cultural, é a cultura onde a gente está inserido. Então, pessoas do Brasil, pessoas do Paraná, pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, pessoas que nasceram nessa década, numa década anterior e num século atrás. Vão ter comportamentos diferentes, porque é influenciado pela cultura onde a pessoa está inserida. Para dar um exemplo bem claro disso, eu vou falar sobre as pessoas que sabem dirigir e as pessoas que não sabem dirigir. Então, lá, quando a gente faz 18 anos, acontece que vários dos nossos amigos estão tirando carteira de motorista. Isso é um nível de seleção de cultura onde você está inserido, dentro daquele contexto, às vezes na classe social onde você está, às vezes na cidade onde você está, no país onde você vive, é muito comum que as pessoas com 18 anos tirem a carteira de motorista. E aí, se a gente for falar num nível de história de vida, vai depender do quanto você teve tempo para tirar a tua carteira com 18 anos, ou teve grana para conseguir tirar a tua carteira nessa idade, ou o quanto você tinha acesso a um carro e era importante para você aprender a dirigir. Se você não tinha um carro, não tinha por que você aprender a dirigir. E se a gente for falar de história biológica, que a gente chama de filogenética, biologicamente é uma necessidade do ser humano a locomoção. E aí a gente tem o carro como um meio de transporte e nos países onde o carro é bastante utilizado, as pessoas acabam aprendendo a dirigir. Então a gente entende que aprender a dirigir, apesar de ser uma coisa que parece que é única e individual minha, e foi uma decisão que eu que tomei, percebe como ela está muito permeada pelo meio onde eu estou inserida? Percebe que ela está muito permeada pelas possibilidades que me foram dadas e o que eu consegui fazer a partir dessas possibilidades? Isso é interessante de pensar porque imagine, por exemplo, que você tivesse nascido em Fernando de Noronha, numa vila onde a economia é baseada talvez na pesca. Será que provavelmente com 18 anos você ia querer aprender a dirigir um carro ou você ia querer ter um barco? Qual dos dois seria mais relacionado à tua vida, à tua cultura, ao que os teus colegas estão fazendo? Qual dos dois seria mais útil para você? O que eu quero dizer é que as suas preferências, as suas emoções, os seus sentimentos, isso também é comportamento, tá? Isso também foi selecionado, até as tuas opiniões foram selecionadas pelo meio onde você está inserido. E eles têm uma razão para existir. Inclusive aqueles sentimentos que parece que não são tão legais, também têm uma razão para existir, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então, por hoje era isso. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, aproveita e dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu explico alguns conceitos um pouco mais básicos da análise do comportamento e chego até aqui. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo, me manda aqui nos comentários ou um direct e a gente vai se falando. Até a próxima!